Olá, eu me chamo Camila e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Estágio Curricular Supervisionado, Universidade e Escola, o olhar do estagiário de Educação Física. A temática de formação de professores se faz relevante nos dias atuais, principalmente no que tange à área educacional, e algumas pesquisas trazem pontos importantes a serem discutidos, com foco no estágio curricular supervisionado, que aqui chamaremos de ECS, que é uma disciplina obrigatória nos cursos de ensino superior que formam professores. O ECS permite ao estagiário criar, indagar e compreender a realidade que ele vai se inserir futuramente quando profissional formado. Algumas relações de ensino e aprendizagem incluem o professor orientador, o professor supervisor e também o estagiário. E também alguns cenários, como a universidade e a escola, que se tornam mundos distantes a partir do momento que as prioridades dentro das universidades são centradas no conhecimento científico e na pesquisa. O objetivo da presente pesquisa é analisar a percepção dos discentes sobre o processo de estágio nas licenciaturas noturnas em Educação Física e as articulações entre orientador, supervisor e estagiário, tendo como pano de fundo a universidade e a escola. Foram escolhidas duas universidades para realizar essa pesquisa, que foram a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Rio Grande, por possuírem cursos de licenciatura noturna em Educação Física com pontos muito semelhantes em sua estrutura de formação. Os caminhos metodológicos percorridos. Essa pesquisa se caracteriza por ser qualitativa e também descritiva e um estudo de casos múltiplos por incluir a FURG e a UFPEL. A amostra são estagiários de Educação Física das duas licenciaturas noturnas, matriculados no estágio de ensino fundamental e que aceitassem participar dessa pesquisa. Foram excluídos aqueles considerados evadidos. O instrumento utilizado foi um questionário misto, com 21 perguntas fechadas e uma aberta, e o instrumento foi construído utilizando a escala Likert. E os dados foram analisados através da análise descritiva e da análise de conteúdo na perspectiva de Bardin. Com relação aos resultados e discussões. Os resultados ora convergem, ora divergem, cabendo serem pontuados, e os apontamentos apresentados não detêm cunho comparativo, apenas descritivo. As categorias foram estabelecidas previamente junto com os instrumentos de coleta, e são elas: o papel do orientador, contexto da universidade e as conexões com a escola. Os estagiários são auxiliados de maneira positiva pelos orientadores de estágio, embora sua presença não seja constante na escola. A formação e a experiência dos profissionais citados influem de forma positiva durante a orientação de estágio e há necessidade de se pensar sobre uma possível flexibilização de horário para os estagiários trabalhadores. Possível relação entre universidade e escola além do estágio. Os alunos da UFPEL afirmam que a mesma existe, enquanto os da FURG indicam não saber informar se há vínculos significativos entre esses cenários. Com relação ao papel do supervisor e o contexto da prática na escola, estagiários se consideram livres para escolher os conteúdos e métodos utilizados no estágio, e o suporte para o estagiário, por parte do supervisor, precisa ser repensado. Com relação à escola, os estagiários da UFPEL inferiram que o estágio contribui com esse espaço, e a maioria dos estagiários da FURG não tem uma opinião sobre o tema, embora indiquem em seus relatos que da maneira com que o estágio se encontra atualmente existem fragilidades a serem pensadas. Com relação à terceira categoria, a percepção do estagiário sobre o estágio para a formação docente, os discentes relatam que se sentem preparados para esse momento, que não enfrentam muitas dificuldades e conseguem associar a teoria e prática durante o estágio. E a possível justificativa para esse achado é a organização curricular dos cursos, que ofertam disciplinas preparatórias além do próprio estágio. É um momento formativo que contribui de forma positiva para a sua formação, embora os resultados obtidos sejam positivos, alguns estagiários da UFPEL inferiram em suas respostas que a carga horária de estágio poderia ser maior e os da FURG indicaram que mudanças no processo se fazem necessárias. Concluímos, então, que investigação sobre a temática sempre serão úteis e imprescindíveis, que as pesquisas nunca estarão de fato findadas, que existe um esforço em busca da evolução no que circula a temática de estágio, que o estágio é um espaço majoritariamente positivo para a formação de professores na percepção do estagiário e que ainda há caminhos que precisam ser percorridos e pontes a serem construídas para que se possa continuar melhorando o estágio. Essas foram algumas das referências e muito obrigada pela atenção.